Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore with this scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o David Diniz. Acabou-se a trégua, diz ele. Eles são pessoas doentes. Provavelmente vamos atacá-los outra vez a sério esta noite. Donald Trump declarou assim o fim do cessar-fogo com o Irão em plena cimeira da NATO e em plenas cerimónias fúnebres do líder religioso que os Estados Unidos e Israel mataram há uns meses. Tudo isto depois de uma nova ronda de ataques e contra-ataques e de uma ordem para revogar o acordo que permitia ao Irão vender o seu próprio petróleo. E a decisão já teve consequências. O preço do petróleo bruto, Brent, disparou outra vez. E agora, claro, voltamos às perguntas. Trump está agora a falar a sério? E para onde é que tudo isto nos vai levar? Para tentar responder às perguntas impossíveis, convidei a Catarina Maldonado Vasconcelos, jornalista da equipa de Internacional do Expresso, que tem seguido tudo isto com muita atenção. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Na cimeira da NATO, e vamos começar por aqui, que decorreu até ontem, esta quarta-feira, Donald Trump acusou o Irão de não ser fiável, outra vez, e de ser responsável pelo fim do cessar-fogo. Primeiras perguntas para ti, Catarina. Ele tem razão sobre o Irão? E o que é que está realmente por trás destes ataques e contra-ataques entre os dois países? Tem tanta razão quanto os iranianos têm para duvidar de Donald Trump e da administração norte-americana atual. Ou seja, existe uma enorme desconfiança de parte a parte que não vai de todo simplificar este imbróglio. Pelo contrário, só vai complicar. E à medida que as retaliações vão acumulando, os ataques e contra-ataques, faz com que nada se desfaça. Mas, de facto, o problema central e por onde tudo começa é que o memorando de entendimento, que foi assinado há umas semanas, quando Trump estava em Versalhes, que já não prometia muito, essa assinatura em Versalhes, conforme os eixos históricos, o problema desse memorando é que ele é muito vago. E ele é muito abrangente e ao mesmo tempo não específico. Foi, aliás, a virtude e o defeito do memorando. Ele só foi possível ser assinado porque era vago, mas ao mesmo tempo criou um problema para toda a negociação por ser vago. Claro, e cada lado vai olhar para esse memorando e ler o que quer ali. Portanto, os iranianos assinaram porque viram que era possível lerem à sua maneira e continuarem os seus cálculos. Em específico, estás a falar-nos de que ponto do memorando? Ou seja, qual é o mais central para este reeclodir do conflito? Bem, falamos do ponto número 1 que menciona o Líbano. A paz é o fim de todas as guerras, mas apesar de termos visto nas últimas semanas um grande diferendo à volta do Líbano, não é agora esse o ponto de divergência mais inflamado, por assim dizer, é o Estreito de Hormuz, que está previsto no artigo 5º e cada um lê à sua maneira, outra vez, porque de facto nestes 60 dias, durante os quais deveria haver um cessar-fogo, cada parte vai tentar impor no terreno a sua versão do que lá está no artigo 5º. E o que está previsto, e também, mais uma vez, é muito vago, é que deveria haver uma retoma gradual da navegação pelo Estreito de Hormuz, pela via navegável, e o Irão deveria cooperar com os Estados Unidos a fim de aliviar as suas próprias sanções para poder exportar o seu petróleo. Na prática, o Irão quer reservar o canal para si, à sua medida, e só ir libertando navios à medida que eles possam ser controlados por si próprio. Os Estados Unidos, ao contrário, querem que o canal comece a escoar a sério, de modo a que Donald Trump consiga chegar às eleições intercalares com alguma
digamos assim, folga económica que hoje não tem. Se estou a ler bem aquilo que se começou a passar ou a desenhar nestes primeiros dias de negociações. Isso mesmo, e de facto o tempo urge para ambas as versões serem implementadas no terreno, porque o Irão tem consciência, o regime iraniano, é isso que me refiro, tem consciência de que se o comércio voltar e for retomado, voltar à sua normalidade no Estreito de Hormuz, será muito mais difícil, até junto da opinião pública e dos seus parceiros e dos seus aliados, se é que ainda tem alguns, de voltar a reimpor este encerramento do Estreito de Hormuz e este controle. Sim, esta é a principal arma negocial do Irão, como temos visto. E não quer abdicar dela. Desde o início da guerra, na verdade. Muito bem. Então vamos até à segunda pergunta. Acabou mesmo, no teu entender, tanto quanto é possível dizer, este cessar-fogo, ou estamos a falar de, uma vez mais, Donald Trump a tentar pôr pressão sobre o regime iraniano? Qualquer cessar-fogo é sempre complicado no início, e já vimos em vários outros cenários, e sabíamos, pelo menos pelo que nos diziam os analistas, que estas semanas iam ser muito complicadas. Aquilo que nós temos visto desde o cessar-fogo é que o cessar-fogo é acompanhado de muitas violações. Portanto, nunca foi um cessar-fogo totalmente implementado, mas de facto estes últimos desenvolvimentos das últimas horas têm sido uma escalada face ao padrão e ao ciclo de ataques e contra-ataques que temos visto no Estreito de Hormuz. E depois, claro, o que acontece é que o Irão tenta atacar petroleiros ou navios, neste caso não são navios, são embarcações comerciais que passam, porque essas embarcações estão a tentar seguir a rota sul, ou seja, a rota mais junto ao Omã, que foi definida com os Estados Unidos, pois, e que também tem uma escolta para segurança, para sair do Estreito de Hormuz, maioritariamente para sair, não tanto para entrar. E à medida que os iranianos da Guarda Revolucionária, sobretudo, veem que as embarcações estão a conseguir sair, querem voltar a reimpor a sua rota, a rota iraniana mais junto à costa iraniana, que é onde podem aplicar as suas portagens. Agora são taxas de serviço, segundo este novo rebranding. Mas como não conseguem, vão atacando os petroleiros ou as embarcações comerciais que tentam passar, e isto suscita por parte dos Estados Unidos a necessidade de retaliar, porque não pode simplesmente deixar que volte a haver um bloqueio do Estreito de Hormuz. E como é que retalia? Retalia ao longo da costa do Estreito de Hormuz, tentando aniquilar mais, que é curioso porque cai num paradoxo, porque não aniquilou de facto a capacidade de mísseis, de radares, de todas as capacidades que o Irão utiliza para atacar precisamente estas embarcações e para diminuir a capacidade de retaliação. Aqui estamos nós de regresso ao ponto de partida. A partir daqui, há claro dois caminhos possíveis. Vamos ao primeiro, se me permitires. Voltando a uma guerra, quem ganha, quem perde e quando pode essa guerra acabar? É muito difícil determinar isso, mas é difícil também esperar que uma retoma da guerra venha a produzir os resultados que a outra guerra que os dois ciclos de guerra não conseguiram alcançar. Mas este será o cenário preferido de quem? Neste momento, Netanyahu, parece-me mais ou menos claro que não estava confortável com o Parece-me que só Israel, neste caso este governo israelita, e parece-me até a oposição israelita, que querem a retoma dos ataques e ir até ao fim, porque tudo o que menos queria Israel era deixar na região um Irão mais vingativo, mais isolado, mais perigoso, até e mais securitário e militarizado, que foi assim que ficou o regime. Mas de resto, diria que para todas as partes este não é o cenário ideal, ou seja, o Irão procurava manter as sanções e no mundo ideal também queria controlar o Estreito de Hormuz, também queria o descongelamento dos bens e dos ativos congelados, e portanto o Irão não podendo, dizem eles do regime, não podendo confiar nos Estados Unidos, podem retomar a guerra, mas isso não é ideal para um regime que no fim de semana chorava a morte do líder supremo e se unia, pelo menos era essa a aparência, e dava uma imagem de coesão. Não é ideal que os ataques voltem e que voltem as imposições sobre a economia, os danos à economia, às infraestruturas iranianas, e muito menos a Donald Trump, que apesar de tudo vive
numa democracia e que vai ver os seus eleitores ainda mais frustrados com este prolongamento da guerra, que não vai produzir os mesmos resultados. Mas Donald Trump também tem que ter consciência que este memorando de entendimento, ou um acordo futuro, também provavelmente não vai produzir politicamente os resultados que não conseguiu produzir com a guerra. Não vai conseguir determinar que é o vencedor se não saiu vencedor da parte militar, por assim dizer, da componente militar desta guerra. Se isto for só pressão, e se as negociações forem retomadas, quais são os passos a seguir? E quais são os pontos de bloqueio maiores para além do Estreito de Hormuz? Bom, neste momento, Benjamin Netanyahu, que estava a tentar, nos corredores de Washington, onde ainda tem muitos contactos, impor a sua versão desta guerra e deste conflito de uma forma mais geral no Médio Oriente, face, em contraponto a outras versões, como a do Paquistão, do Qatar, da Arábia Saudita, que ultimamente têm tentado a paz e têm tentado apelar à paz junto de Donald Trump e da administração norte-americana, Benjamin Netanyahu pode ter aqui uma brecha para explorar e para violar o acordo, porque na verdade há um memorando e há um acordo relativo ao Líbano, e já agora esse acordo desdiz tudo o que diz o memorando. Portanto, também é que outra contrariedade é esta contradição entre dois documentos. Portanto, pode haver essa tentativa de explorar. Até agora parece-me que Donald Trump tem conseguido refriar os ânimos em relação em Israel. De facto, Israel já permitiu no passado, vamos dizer, permitiu com muitas aspas, que Obama também assinasse um acordo com o Irão. Portanto, isto e pode fazer um cálculo que tem a ver com não querer perder o apoio norte-americano, achar que esta não é a melhor altura até às eleições para perder e de facto ver os Estados Unidos a voltarem as costas a Israel, que é um aliado tradicional, e também podem ver que podem fazer outro tipo de ações muito mais dissimuladas, como, por exemplo, sabotagens internas no Irão, o que não aconteceu, por exemplo, durante o funeral de Ali Khamenei. À partida, o que tem vigorado é, nos últimos tempos, alguma acalmia em relação à questão do Líbano. Vamos ver se mantém ou não. Se aguenta depois de tudo isto. Muito bem. Para fechar, queria saber qual é a tua expectativa de que efetivamente as duas partes cheguem a um acordo real e não transitório. Portanto, um acordo real. Eu queria desafiar-te a irmos por blocos temporais, e podem ser respostas curtas, até ao final do prazo fixado no memorando, os 60 dias. Tu vês que seja possível chegar a fazer-se um acordo? Não, demorou mais do que 60 dias para chegarmos só ao memorando. É possível que este cessar-fogo seja renovado e sempre aos tropeços, como temos visto até agora. Muito bem. E até às intercalares dos Estados Unidos, que são coincidentes com as eleições em Israel, na verdade. Parece-me um bocadinho mais apetitoso para Donald Trump até servir uma espécie de acordo à porta das intercalares, mas se não tiver nada para oferecer aos eleitores, também não o fará. E já vimos que Donald Trump é muito avesso a coisas que se prolongam no tempo, portanto muito facilmente se cansa e até pode largar este problema para os seus aliados do Golfo lidarem e simplesmente lidem com o Irão. Não vou fazer mais nada sobre isso. E se falhar até aí, algum risco na tua perspectiva de até ao final de mandato de Donald Trump se manter uma situação instável como esta? Sim, acredito que sim. Acredito que até pode haver uma renovação de planos de atacar de novo o Irão, no sentido de agora temos outro plano mais estruturado e vamos tentar novamente atacar, seja que capacidades for, seja a cúpula. Por exemplo, se Donald Trump se desinteressar deste processo, já não lhe interessa nada que sejam aquelas lideranças que lá estejam. E sabemos que até havia um plano inicial de substituir os líderes. Portanto, pode ser que isso aconteça e até pode ser que Donald Trump até esteja a apostar em outro cavalo nas eleições israelitas e consiga aliar-se a esse novo líder e ter uma nova resolução sobre o Irão. Assim que nos tem acompanhado esta semana, permita-me que regresse ao tema de toda esta semana, a dos exames nacionais, para lhe contar que a empresa que desenvolveu a plataforma de revisão desses exames nega a responsabilidade nas falhas operacionais do processo de classificação e digitalização. É uma notícia exclusiva que divulgámos esta quarta-feira e que deixa ainda mais dúvidas no ar, para ler no site do Expresso.
Já agora, sobre isso e sobre a candidatura de Marine Le Pen à presidência francesa, já no próximo ano, sugiro-lhe que passe para o podcast Ali ao Lado, o Bloco Central, onde Pedro Cisa Vieira e Pedro Marcos Lopes têm algumas coisas interessantes a dizer-nos. Por aqui, deixo-lhe uma promessa, eu volto já amanhã à sua companhia com um tema radicalmente diferente. Ou talvez não. Dia bom, até lá. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.